Muito bom dia, amada igreja. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo estejam com vocês. Amém? Grande alegria estar mais uma vez aqui, onde vamos levar a palavra do Senhor, e o desejo do meu coração é que o Senhor fale poderosamente aos nossos corações nesta manhã. Nós nos propusemos a falar aqui sobre autoridade e poder. Passei as 2 últimas semanas na cidade de Brasília, onde eu vivi mais da metade da minha vida, e uma das frases que eu mais ouvia ali, invariavelmente, era: você sabe com quem está falando? Justamente na intenção de mostrar algum poder, né? Eu sou a autoridade tal, a autoridade qual. Na dinâmica da vida social, sabemos bem que o poder exerce forte fascínio sobre as pessoas, não é verdade? É assim que acontece. Muitas pessoas desejam ocupar algum cargo, de forma que esse cargo lhes conceda poder sobre outras pessoas, só que poucas pessoas sabem exercer esse poder com autoridade. Uma coisa é poder, outra coisa é autoridade. Só que na dinâmica da vida espiritual, nós podemos afirmar que você mesmo que está aqui neste auditório, na manhã deste domingo, você tem poder e autoridade. E este poder e autoridade não dependem de você estar naquela caixinha mais elevada, lá no topo do organograma. Não depende disso. Sabe por quê? Está escrito em Lucas, capítulo 9, versos 1 e 2, que Jesus reuniu os 12, deu a esses 12 poder e autoridade para expulsar os demônios, para curar doenças, e os enviou a pregar o reino de Deus e a curar os enfermos. Esse poder, essa autoridade também lhes é concedida, não tenha dúvida disso. Nós meditaremos nos próximos minutos sobre alguns personagens da Bíblia, uns que estavam, sim, ali naquela caixinha, lá em cima no organograma, e outros que, de repente, nem caixinha para eles estarem colocados tinham. Você veja a disparidade que era nesse tema que nós vamos falar daqui mais um pouco. Mas tudo isso tão somente sob o ponto de vista social, porque do ponto de vista divino, esses personagens que analisaremos a partir de agora, eles estavam no topo do organograma divino. Dito isto, eu lhes convido a abrir a palavra de Deus, a sua Bíblia, no segundo livro dos Reis, no capítulo 5. Abra sua Bíblia, segundo livro dos Reis, capítulo 5. Eu não vou ler o texto de um lance só aqui, vou ler à medida que eu for fazendo a explanação, para não ficar maçante nem cansativo. Por isso eu gostaria que você mantivesse a sua Bíblia aberta para acompanhar bem aquilo que será falado. Segundo Reis, capítulo 5, já no primeiro versículo fala que Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era muito respeitado e honrado pelo seu senhor, pelo rei da Síria, pois por meio dele, por meio de Naamã, o Senhor dera vitória à Síria, mas esse grande guerreiro ficou leproso. Nós vemos aqui, de pronto, 2 personagens que estão, nesse contexto, no topo do organograma da Síria. O rei da Síria e o general do exército do rei da Síria, Naamã. Naamã era o comandante do exército do rei da Síria. E nós sabemos bem que a Síria teve alguns conflitos com o seu vizinho Israel. E Naamã, por ser o comandante do exército sírio, obviamente participou de todos ou de vários desses confrontos entre Síria e Israel. O exército da Síria, indubitavelmente, era muito mais potente, era maior, não é? Ele, de fato, mais forte, por conta de ser maior e mais potente, levou vantagem, óbvio que levou vantagem, por ser mais forte, bem maior do que o exército de Israel. Naquela época, na época desses conflitos, o exército sírio levou vantagem sobre essas batalhas. Mas este homem, comandante do exército do rei da Síria, Naamã, ele ficou doente de uma doença incurável,
incurável para aquela época, que era a lepra, também conhecida como hanseníase. E este versículo aqui nos abre os olhos para podermos enxergar que, apesar de todo o poder, de todo o status econômico, de todo o status social que porventura tenhamos, esse poder, esse status econômico, esse status social, nada disso valerá diante de alguma situação como esta, em que nós não temos qualquer controle, qualquer domínio sobre ela. Naamã era um homem de valor, um homem poderoso, um homem de prestígio, o texto mesmo relata isso. Mas ele era leproso. E essa situação não poderia ser solucionada, apesar de todo o poder, de todo o prestígio que Naamã desfrutava junto ao rei. Percebem? Quantas pessoas, meus irmãos, poderosas nós conhecemos? Eu falei que morei lá em Brasília mais da metade da minha vida, e ali a gente invariavelmente esbarra com muitas pessoas poderosas. Então nós conhecemos muitos poderosos, aqueles que não tiveram oportunidade de conviver diretamente com eles, os vê pelas mídias sociais, pelos jornais televisivos, enfim. Essas pessoas poderosas todas, essas palavras também se aplicam. Por que se aplicam? Porque são pessoas poderosas no intelecto, na sua capacidade, poderosas porque têm muitas riquezas, mas nada disso compra o controle sobre as suas vidas. São pessoas poderosas no intelecto, poderosas na sua capacidade, poderosas nas riquezas, mas são pessoas leprosas em sua alma, porque lhes falta dignidade, lhes falta integridade, lhes falta honradez. E os exemplos estão aí, são muitos. Diariamente, quando você liga o seu celular, liga a TV, abre seu tablet, computador, você vai ver aí os exemplos, né? Muitos exemplos estão aí, principalmente neste tempo de pandemia, onde muitos poderosos deixaram aflorar esse tipo de caráter, de falta de integridade, de falta de honradez, de falta de sinceridade. E não é à toa que o apóstolo Paulo nos adverte, quando escreve ali em Filipenses, capítulo 4, verso 8, que nós devemos pensar em tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama. Nós devemos pensar em algo excelente ou digno de louvor. Advertência do apóstolo Paulo, e devemos agir dessa forma. Quando fizemos o Sintonia Bíblica, eu e o professor Fábio Brandão, não sei se ele está aqui no auditório, nós tratamos ali desse assunto de poder, de fama, e nós trouxemos à tona para o nosso ouvinte do Sintonia Bíblica a questão de uma menina, relatada aqui no versículo 2 de 2 Reis 5. Este versículo diz que as tropas da Síria haviam atacado Israel, e essas tropas levaram uma menina que passou a servir à mulher de Naamã. Era prática comum, naquela época, que o exército da nação que vencesse a batalha levasse todas as riquezas, os despojos de guerra da nação vencida, e levasse também consigo aqueles que sobreviveram nessa batalha, inclusive as mulheres e as crianças. E nesse episódio aqui, nós temos uma menina. Quem é essa menina? Não sei. A Bíblia não menciona o nome dela. Aonde essa menina está neste organograma? Será que tem caixinha para ela neste organograma? Uma menina sem nome, que a Bíblia não cita, apenas diz que é uma menina que fora levada escrava para a Síria, para servir na casa de Naamã, mais precisamente servir à sua mulher. E aquela menina não estava naquela casa ali para ser cuidada, para ser educada, para ser tratada com carinho, com dignidade, não. Ela estava ali na casa de Naamã para trabalhar como escrava. Olha que situação
difícil daquela criança. Ela foi tirada da sua parentela, tirada da sua casa, do seu país, e foi posta ali para servir a mulher de Naamã. E o versículo 3 fala que um dia, conversando com a sua senhora, ela disse o seguinte: se o meu senhor procurasse o profeta que está em Samaria, ele o curaria da lepra. Olha só, que bela atitude dessa criança, não é? Veja quanta nobreza de caráter, quanto de coração puro, de amor tem no coração dessa menina, apesar de ela estar ali escravizada. A atitude dessa menina poderia ser completamente diferente, ela poderia ter se rebelado, ficado revoltada, batido o pé, quebrado as coisas, arranjado confusão com os outros escravos, com todo mundo, ter levado dificuldades seríssimas para aquele ambiente. Aí você me diz, ela estava certa, ela estava coberta de razão. Ora, estava na casa dela, tranquila, no seu país, na casa dos seus pais, de repente chega um gaiatinho lá, pega a menina, leva escrava para um outro país, para servir lá na casa da mulher dele e tal. Estava coberta de razão. Só que aquela menina, ela não agiu assim, muito pelo contrário. Aquela menina agiu com amor, ela mostrou dignidade, mostrou amor, mostrou bondade, domínio próprio diante daquela situação tão difícil. Ao invés de fazer mal, ela fez foi o bem. Naamã estava doente, o texto relata isso. Estava doente de uma doença incurável. E aquela menina, o que é que ela fez? Apresentou a solução para aquele homem que poderia ser considerado seu algoz, o seu inimigo. E dessa forma nós podemos perceber que aquela menina israelita, ela tinha todas as características de alguém que estava cheia do Espírito Santo. Ela não deixou que a maldade das outras pessoas a afetasse, porque ela tinha no seu coração fruto do Espírito, aqueles gominhos descritos ali em Gálatas 5, que são amor, alegria, paz, amabilidade, paciência, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. E como consequência, aquela menina deixou ali plantada no coração de Naamã, no coração daquela família, a semente do Evangelho, no coração de todas aquelas pessoas que não conheciam o Deus verdadeiro. E é essa atitude que todo cristão deve apresentar. Nós podemos extrair, diante disso, algumas lições da atitude por parte daquela menina com relação a Naamã. E a primeira lição que nós podemos tirar daqui é que para você ser instrumento nas mãos de Deus, você não precisa estar em posição de destaque. Você não precisa estar na caixinha ali no topo deste organograma de importância para a sociedade. Não. Você não precisa ser influente, você não precisa ter bens materiais para realizar a obra do Senhor. O seu problema é falta de tempo? O que é que Jesus falou para nós? Para buscarmos, primeiro, o reino de Deus e a sua justiça. E Ele ainda dá a recompensa. As demais coisas nos serão acrescentadas. Precisamos só nos organizar e priorizar as coisas do reino de Deus. Mas você pode dizer, como muitos dizem por aí, quando eu estiver bem financeiramente, quando eu estiver empregado, quando eu for promovido, quando eu terminar o curso que eu estou fazendo lá na faculdade, quando eu terminar a minha pós-graduação, quando eu aprender a tocar um instrumento, quando isso, quando aquilo. Ô, meu irmão, não deixe para fazer para Deus, para trabalhar na obra do Senhor, quando todas essas coisas estiverem em primeiro plano, não. Enquanto estiver assim, você não vai conseguir. Pare de apresentar desculpas. Pare de se vitimizar, pare de adiar o engajamento na obra de Deus. O lugar para trabalhar para o Senhor é aqui, e o tempo é agora. Mateus capítulo 25, de 35 a 40, nesse texto, Jesus nos fala que se algum necessitado tiver fome e sede, e você saciar sua fome e lhe der de beber, você agirá como um cristão, e você estará fazendo isso para ele. Atos capítulo 3, relata a história de um homem aleijado de nascença, que ficava ali na porta do templo pedindo esmola. E esse aleijado, ele pediu esmola justamente para quem? Pedro e João. Pedro
fala para ele o seguinte: olha para mim. Olha para mim. Queridos, isso tem um significado que vocês não fazem ideia. Esse olha para mim significa que Pedro se importou com aquele pedinte. Pedro se importou com a situação daquela pessoa. E Pedro disse, no versículo 6, não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus, o Nazareno, levanta-te e anda. Pedro falou com autoridade. Pedro tinha ali o Espírito de Deus com ele. Ele falou porque a autoridade da qual ele estava revestido fora dada por Deus para ele, não foi qualquer um. Você pode não ter ouro, pode não ter prata, pode não ter uma poupuda corrente bancária, conta corrente, mas você tem Jesus na sua vida. E a exemplo daquela menina, você tem como compartilhar com o necessitado do amor de Deus, assim como aquela menina fez com Naamã. Jesus disse em João, capítulo 6, 35, que era o pão da vida, e que aquele que fosse a ele não teria fome, e quem cresce nele nunca teria sede. Então, dê desse pão e dessa água a quem necessita. Você tem algum parente, algum amigo, algum colega de trabalho, de escola, de faculdade, que não conhece a Jesus? Certamente tem. Eu tenho certeza que tem. Pois é. Então, é essa pessoa que pode estar com fome e com sede espirituais. Então, seja você mesmo instrumento de Deus para levar o pão da vida e a água que vivifica a cada uma dessas pessoas. Queridos, quem tem Jesus como seu Salvador pertence ao Israel de Deus, mas quem não tem Jesus como seu Senhor é considerado gentio, é considerado estrangeiro, e Jesus diz que se você acolher um estrangeiro, você agirá como um cristão, e você estará fazendo isso para ele. O apóstolo Paulo faz uma pergunta bem perturbadora aos cristãos da igreja de Roma. E essa pergunta, ela ecoa nos nossos corações, nas nossas mentes até hoje. Está lá em Romanos capítulo 3, verso 29, quando Paulo pergunta: é porventura Deus somente dos judeus? E não o é também dos gentios? O próprio apóstolo Paulo responde: também dos gentios, certamente. Então acolha esta pessoa que você conhece e que ainda não foi alcançada pela graça redentora. Acolha esse estrangeiro, esse gentio. Jesus morreu na cruz por ela também. Deus é Deus também dos gentios, então fale do seu amor para essa pessoa. Aquela menina viu em Naamã uma pessoa necessitada de ser alcançada pelo amor de Deus. Ela disse que se o meu Senhor procurasse o profeta que está em Samaria, ele o curaria da lepra. Meus irmãos, tem muita gente enferma da alma, precisando ser curada. O amor de muitos está esfriando. Temos notícias diariamente nos jornais. Filhos matando pais, pais matando os filhos, pessoas desesperadas, buscando no suicídio a solução para os seus problemas, porque não vem outra saída para os seus males. E Tiago, capítulo 1, 21, diz que devemos rejeitar toda imundícia e o excesso desnecessário de malícia e receber com mansidão a palavra em voz enxertada, a qual pode salvar as nossas almas. E Jesus diz que se você cuidar de alguém, se você enxertar a palavra de Deus nessa pessoa, você agirá como um cristão e você estará fazendo isso para ele. Também tem muita gente presa nos pecados das coisas que o mundo oferece. E como o mundo está aí facilitando cada vez mais, não é? As ofertas de tantas coisas que de repente nos enche os olhos. Adultério, pessoas mantendo relações sexuais com uma e com outra, com um e com outro, vendo pornografia, transpirando sensualidade, praticando idolatria, feitiçaria, inimizades, aquela pessoa que cria polêmica por tudo e qualquer coisa, que vive competindo com uns e com outros,
Aquela pessoa irada, sempre muito irritada, que você, quando chega no elevador, que aperta o botão, a porta se abre, você fala, bom dia, só se for para você. Super aborrecida, né, de mal com a vida, sempre assim. Aquela pessoa que discorda de tudo, que numa reunião qualquer de condomínio, por exemplo, ainda levanta a mão para dizer assim, eu sou a favor de ser contra. Né? Pois é, irmãos, precisamos ter cuidado com isso, porque todas essas coisas são exemplificativas, tanto é que em Gálatas ainda fala que coisas semelhantes a estas. Você conhece alguém assim? Conhece? Eu acho que sim, eu conheço um bocado. E sabe qual é o fim dessas pessoas? Na sequência de Gálatas 5:21, diz que os que cometem estas coisas não herdarão o reino dos céus. Vamos falar num bom português, muito claramente. Essas pessoas irão para o inferno. E Jesus diz em Mateus capítulo 18, verso 14, quando ele estava tratando da parábola das 100 ovelhas, que não é vontade de vosso Pai, não é vontade de Deus que está nos céus, que nenhum desses pequeninos se perca. Se você visitar alguém nessas condições, se você confrontar o pecado dessa pessoa, falar que Jesus é a solução para que essa pessoa possa se arrepender e aceitá-lo como Salvador, você agirá como um cristão e estará fazendo isso para Ele. Então não se julgue pequeno demais para isso. Não se sinta inferiorizado, não se sinta incapaz para realizar a obra do Senhor. Abra os seus olhos espirituais para ver quem está contigo. É Deus que está contigo, meu irmão. É Deus que está contigo. É o Deus Todo-Poderoso, é o Senhor dos Senhores, é o Rei dos Reis. Arregace as mangas, pegue no arado e não olhe para trás. Deus quer agir através de você, no tempo que você está vivendo e no lugar em que você está. Ou seja, é aqui e é agora que Deus quer te usar, que Deus quer agir por você. Percebam que foi providência de Deus colocar aquela menina na família de Naamã para levar salvação até aquela casa. Foi através daquela menina que Naamã teve conhecimento da existência de um profeta em Israel. Foi pela intervenção daquela menina, guiada por Deus, que Naamã ficou curado fisicamente e espiritualmente ao reconhecer a grandeza do poder do Deus de Israel, como veremos mais adiante. Mas tem uma segunda lição que nós aprendemos com a atitude dessa menina, é que independente da sua condição, fale do amor de Deus. Não importa quem você é, não importa o que você faz, a música fala, Jesus conhece o seu interior também. Não importa quem você é, nem o que você faz, fale do amor de Deus. Aquela menina estava numa situação difícil, longe de casa, longe da família, fora da sua pátria, vivendo em uma cultura totalmente diferente da sua. Estava ali escravizada, mas na primeira oportunidade que ela teve, ela falou que havia um profeta em Samaria. Sabe o que aqui diz lá em Eclesiastes, capítulo 9, verso 10? Que tudo que vier às nossas mãos para fazer, nós devemos fazer com todas as nossas forças. O que vier às suas mãos, o que as suas mãos tiverem que fazer, que o façam com toda a sua força. Quantas vezes nós deixamos de fazer o que vem à nossa mão para fazermos, porque não queremos sair da nossa zona de conforto e preferimos ficar ali em casa, vendo Netflix, largados no sofá, e achamos, a exemplo do que achou o profeta Jonas, relativamente ao povo de Nínive, que certas pessoas não devem ter a oportunidade, que um dia nós tivemos, a oportunidade de ouvir do amor de Deus e de aceitar Jesus Cristo como Salvador das nossas vidas. Quantas pessoas estão ao nosso redor e nós não temos a coragem de abrir a boca para falar que há Deus aqui na Aldeota, há Deus lá no Luciano Cavalcante, há Deus no Parque Iracema, no Pirambu, no Bom Jardim, há Deus em Fortaleza, há Deus no Ceará.
Precisamos erguer as nossas vozes. Quantas pessoas, meus irmãos, estão no caminho da perdição? Culpa nossa, porque nós não temos erguido a voz para dizer que Deus pode ressignificar a vida dessas pessoas e mudar o rumo das suas histórias. Você precisa proclamar que é nesse Deus que nós confiamos. Você precisa levantar a sua voz e falar em alto e bom som, que é nesse Deus que depositamos a nossa existência. É esse Deus que até aqui tem nos ajudado. Você precisa dizer que esse Deus, Ele não está alheio à sua necessidade. Esse Deus, Ele está com os olhos voltados para cada um, os seus ouvidos bem atentos ao seu clamor. Esse Deus está com as suas mãos estendidas na sua direção, dizendo: vem, filho meu, vem, eu quero te acolher, eu quero te dar salvação, eu quero cuidar de você. Eu quero dizer que nós precisamos sim falar das maravilhas de Deus. Precisamos falar que Jesus é Rei, Senhor e Salvador. Porque a própria palavra de Deus diz que se nós nos calarmos, as pedras clamarão. Vamos avançar um pouquinho mais no texto, para vermos nos versículos 4 e 5 que Naamã foi contar ao rei o que a menina israelita tinha dito a ele. E o rei da Síria respondeu: vá, homem, vá, não perca tempo não, vá, eu vou lhe dar uma carta que você vai entregar ao rei de Israel. Vá. Não é para você ficar bom? A menina não disse que tem um profeta lá que vai te curar? Vá. Aí Naamã partiu, levou a carta e levou consigo também alguns mimos, alguns presentes. 350 quilos de prata, 72 quilos de ouro, 10 mudas de roupas finas. Queridos, percebam, a voz de uma menina humilde, escravizada, exposta, ela foi ouvida por 2 homens poderosos de uma nação poderosa. Naamã deu crédito àquela menina israelita, foi contar ao rei o que ela dissera, e o rei da Síria também deu crédito à palavra daquela menina. Por quê? Porque aquela menina não se calou. Ela não reteve para si aquela informação da bênção que pôde alcançar, no caso ali, Naamã. Aquela menina tinha Deus no seu coração, e ela desejava compartilhar do amor de Deus, do poder de Deus, mesmo que fosse para uma pessoa que ofendeu a sua pátria, a sua família, o seu povo, mesmo para aquela pessoa que ofendeu a si própria. A palavra daquela menina, a sua firme convicção de que Deus poderia curar Naamã, o amor de Deus que inundava o coração daquela menina e transparecia no seu rosto, no seu falar, no seu gestual, tudo isso gerou fé em Naamã. O texto nos diz que Naamã então foi ao rei e não foi simplesmente falar por falar do que aquela menina tinha dito. Ele foi ao rei justamente na expectativa de que aquela autoridade o autorizasse a ir até Israel, porque sentia a confiança no testemunho daquela menina. Percebam, queridos, como é importante nós vivermos o que diz a palavra de Deus. Percebam como é importante nós termos um relacionamento estreito com o Pai. Até o rei ficou impactado pela palavra da menina. Deus usou a menina porque ela estava à disposição dele. Deus usou aquela menina porque ela se colocou diante de Deus como instrumento para alcançar a vida de um homem pagão. Meu convite a você: deixe-se usar por Deus, deixe Deus usar a sua vida, se jogue nos braços dele. Nós temos muitos Naamãs aqui em Fortaleza, no Ceará, por onde nós caminhamos, precisando ouvir que Deus existe, que Deus vive e que esse Deus reina sobre todos nós. Tem muita gente precisando ouvir que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Há uma terceira lição que nós extraímos desse contexto todo aqui, que você tem autoridade, e que a sua autoridade é dada por Deus, não pela posição social que você ocupa.
na posição social, aquela menina talvez não tivesse nem caixinha no organograma para ela. Estava lá embaixo. A palavra de Deus fala, no versículo 6 de 2 Reis 5, que a carta que levou ao rei de Israel dizia: junto com esta carta, estou te enviando o meu oficial Naamã, para que o cures da lepra. Olha só a fé que foi gerada no coração deste rei. Estou enviando com esta carta o meu oficial Naamã, não é para bater um papo, tomar um cafezinho, não, é para que o cures da lepra. Assim que o rei de Israel leu a carta, rasgou as vestes e disse: por acaso sou Deus, capaz de conceder vida ou morte? Porque este homem me envia alguém para que eu o cure da lepra. Vejam como ele procura um motivo para se desentender comigo. Um com um espírito, o de Israel, com um espírito totalmente diferente. Percebem? Uma simples carta enviada por um rei de uma nação para o mandatário de outra nação. Isso era uma prática, como ainda é até os dias de hoje, uma prática meramente protocolar, decorrente da diplomacia. Uma simples carta abalou a estrutura psicológica do rei de Israel. O cara tremeu de medo, rasgou as vestes. Rasgar as vestes, naquele contexto, era uma forma de mostrar que você estava muito angustiado, muito aflito. E Jorão fez isso. Jorão era o rei de Israel naquela oportunidade. Ele rasgou as suas vestes porque estava angustiado, amedrontado com aquela carta do rei da Síria. Aquela carta afetou tremendamente o ânimo de Jorão. O apóstolo Paulo fala em 2 Timóteo, capítulo 1, verso 7, para não termos espírito de covardia, porque Deus não nos deu espírito de covardia. Deus nos deu espírito de poder, de amor e de equilíbrio. Você sabe o que é espírito de covardia? É um comportamento que reflete falta de coragem, medo, timidez, fraqueza de ânimo. É algo que te força a não tentar, a não lutar, por um simples medo, por indecisão, por fraqueza. E em razão disso você deixa de fazer alguma coisa que começou, você desiste no meio de caminho, abandona um projeto pela metade, justamente porque te falta confiança em si próprio. Enquanto aquela menina escravizada, exposta, humilhada, ela agiu com autoridade, com coragem, enquanto ela mostrou ali que Deus estava consigo. Jorão, no oposto da cadeia hierárquica, rei de Israel, se acovardou, tremeu de medo, rasgou as suas vestes. E avança o texto no versículo 8 para dizer que quando Eliseu, o homem de Deus, soube que o rei de Israel havia rasgado suas vestes, mandou-lhe esta mensagem: por que rasgaste as tuas vestes? Envia o homem a mim, e ele saberá que há profeta em Israel. Eu fico imaginando aqui que se Eliseu fosse cearense, ele teria dito assim: deixa de ser frouxo, macho. Manda o cara para cá que eu resolvo o problema dele. É mais ou menos por aí. Deus deu autoridade àquela menina e agora ele reveste o profeta Eliseu com toda a autoridade também para repreender Jorão. Por que rasgaste as tuas vestes? Deus deu autoridade ao profeta Eliseu para tratar com Naamã sobre o teor da carta que o rei da Síria enviou. Ele falou: envia o homem a mim, e ele saberá que há profeta em Israel. Então Naamã foi com seus cavalos, com seus carros, parou ali na porta da casa de Eliseu. Eliseu enviou um mensageiro para ele e falou assim: vá, lave-se 7 vezes no rio Jordão, a sua pele será restaurada e você ficará purificado. Vejam com que autoridade Eliseu falou. O verbo aqui está no imperativo, os verbos. Primeiro, vá. Não é se você desejar, eu acho que vai dar certo. Pode ir lá. Não, não é, vá. Segundo, lave-se. Tudo no imperativo. Comandos de quem tem autoridade. E o legal é agora. Ele falou com essa autoridade, investido do poder que Deus lhe deu, na firme convicção do resultado. A sua pele será restaurada
e você ficará purificado. Se ele titubeasse ali, se ele não tivesse a garantia dada por Deus de que isso ia acontecer, tratando com o general do exército mais poderoso daquela época, que foi enviado pelo rei de um país poderoso, achas que ele ia falar com essa autoridade toda se não fosse dada por Deus? Com a convicção de quem tem Deus realmente na sua vida? Eliseu não fez aqui um cerimonial cheio de salamaleques para receber o chefe do rei da Síria. Ele não ficou se curvando ali diante do general, não se mostrou amedrontado, nem receoso, não. Eliseu não sequer foi se apresentar a Naamã, ele mandou foi um mensageiro com essas instruções, um simples mensageiro, que, levando o recado de Naamã, falou para ele, ó, vá, lave-se 7 vezes, a sua pele vai ficar restaurada e você vai ficar purificado. O que é que aconteceu com Naamã? Ficou muito chateado. O cara ficou, como diz aqui, um siri numa lata. Ficou aborrecido, né? Indignado porque ele não foi recebido com pompas e circunstâncias. E mais indignado ainda porque Eliseu não lhe deu instruções absurdamente difíceis, complicadas de realizar. Gente, era só se banhar no Rio Jordão 7 vezes, coisa muito simples. E o cara ainda reclama, não, mas lá em Damasco eu tenho 2 rios muito bacanas, muito bons, o rio Farfar, o rio Abana, muito melhores do que o Rio Jordão. Quantas vezes, queridos, nossas reclamações, quantas vezes as nossas desobediências nos levam a perdermos as bênçãos de Deus, justamente porque nós relutamos em obedecer comandos simples de Deus. Precisamos ouvir, sim, a voz de Deus. Se o Espírito Santo está dizendo não vá, não vá. Se ele diz não faça, não faça, simples assim. Se ele diz para você trafegar por este caminho, não queira ir por lá, obedeça, vá por aqui, ouça a voz de Deus, busque ter essa sensibilidade. Naamã, depois de toda essa relutância, esses aborrecimentos, aí ele obedeceu. E o texto fala, 2 Reis, capítulo 5, verso 14, que ele desceu ao Jordão, mergulhou 7 vezes, conforme a ordem do homem de Deus, ele foi purificado e sua pele tornou-se como a de uma criança. E o versículo 15, que é aqui, eu considero a cereja do bolo deste texto todo, diz que Naamã e toda a sua comitiva voltaram à casa do homem de Deus. E ao chegar diante do profeta, Naamã lhe disse, agora sei que não há Deus em nenhum outro lugar, senão em Israel. Agora sei que não há Deus em nenhum outro lugar, senão em Israel. Eu quero concluir esta breve reflexão para dizer que tudo começou com uma menina sem nome, uma menina que fora tirada da sua casa, do convívio dos seus parentes, do seu país, e foi feita escrava, levada para a Síria, um país estranho, para trabalhar ali numa casa estranha, se relacionar com pessoas estranhas. E apesar de toda essa situação difícil, complexa, humilhante, aquela menina tinha um Deus que a mantinha em pé e de cabeça erguida. Aquela menina tinha um Deus que lhe deu autoridade para começar o processo de cura física e espiritual de um dos homens mais poderosos da Síria, Naamã. Quero lhe dizer uma coisa, a sua situação, as circunstâncias que você está vivendo hoje, não são determinantes para você deixar de realizar a obra de Deus, a obra que Deus quer fazer através da sua vida. Entregue-se, meu irmão, minha irmã, aos cuidados do Senhor. Permita-se ser instrumento nas mãos dEle, a fim de que os propósitos de Deus sejam cumpridos em você e por você. Eliseu estava a serviço de Deus. Ele possuía a abundância do poder divino. Eliseu já tinha ressuscitado mortos, ele já tinha multiplicado alimentos, e agora ele estava ali curando uma doença incurável. Em algumas traduções se identificam como lepra, outras como hanseníase. Mas eu quero parafrasear
o que o apóstolo Paulo falou em 1 Coríntios, capítulo 3, de 5 a 10. Quem é o pastor José Maria? Quem é o pastor Naum? Apenas servos, por meio dos quais a palavra está sendo propagada, conforme o ministério que o Senhor atribuiu a cada um. Com a autoridade dada por Deus, um planta, outro rega, e todos têm um só propósito, e cada um será recompensado de acordo com o seu próprio trabalho, pois todos são cooperadores de Deus, e esse mesmo Deus se encarrega de frutificar a obra que em cada um começou. Deus falou com Josué, Josué 1:9, não fui eu que lhe ordenei? Seja forte e corajoso, não se apavore nem se desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará contigo por onde você andar. Ao apóstolo Paulo, na visão, lá em Atos capítulo 18, versos 9 e 10, Deus falou a mesma coisa, não tenha medo, continue falando, não fique calado, eu estou com você, ninguém vai lhe fazer mal ou feri-lo. Então, queridos, não olhem as circunstâncias, não se sintam incapazes, atentem para o exemplo daquela menina. Assim como Deus investiu aquela menina sem nome, assim como Deus investiu Moisés, assim como Deus investiu Paulo de toda a autoridade, Ele também quer fazer o mesmo com você, quer te investir de toda a autoridade vinda da parte dEle. Então, coloque-se à sua disposição, obedeça aos comandos do Senhor, haja e fale com autoridade, com destemor, e você verá que muitas vidas serão alcançadas pela sua instrumentalidade. Autoridade e poder dados por Deus. Que o Senhor nos abençoe. Vamos baixar nossas cabeças, vamos falar com Deus nesse momento. Pai de amor, quero te agradecer pela tua palavra falada aqui neste momento. Eu te peço, Senhor, que esta palavra cale fundo aos nossos corações e que nós possamos ter, Pai, cada vez mais a percepção de que Tu és Deus, Tu és o Senhor sobre todas as coisas, Senhor sobre nossas vidas, e que nós precisamos sim nos entregar nos Teus braços, nas Tuas mãos, e nos permitirmos ser instrumentos por Ti, Senhor Deus. Os campos estão brancos para a ceifa, nós precisamos, Senhor Deus, ir para a Tua seara, falar do Teu amor, não perder mais tempo, Pai, ajuda-nos nesse sentido. Eu te oro assim, no nome do Teu Filho Jesus. Amém.